Olá, amigos, queridos irmãos em Cristo Jesus, que a paz esteja com todos. Rogamos a Deus, nosso Pai, que nos envolva num clima espiritual, derramando suas bênçãos sobre todos nós, nos revigorando a fé, a coragem e a esperança. Que assim seja. Nossa reflexão espírita da oportunidade de hoje será em torno da pergunta feita pelo apóstolo dos gentios a Jesus. O apóstolo pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? No momento em que ele passava por uma dificuldade interessante, significativa, importante, que mudou a história deste grande nome do cristianismo. Esta pergunta se reveste até os dias de hoje num desafio significativo para todos nós, pois que frequentemente nós nos deparamos com situações em nossa experiência reencarnatória, na nossa vida, no nosso dia a dia, situações essas que aparentemente parecem estar contrárias aos nossos interesses e às nossas expectativas. Nessa macro situação em que todos estamos vivendo, chamada Covid-19, que atinge a coletividade no planeta, há na vida de cada um de nós, em caráter particular, situações outras assinalando variados dramas existenciais. No enfrentamento dessas situações em caráter particular, cabe justamente esta pergunta ao divino amigo Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? É fato que a humanidade, a sua maioria de nós, a maioria de nós no planeta, anda um tanto quanto, ou andamos até o dia de hoje, um tanto quanto afastado das lições de Jesus. E muitos o buscam o seu concurso apenas diante dos momentos graves da vida. O panorama mundial em que todos nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar e de ver hoje os acontecimentos, o panorama mundial, nos dá esse indicativo de que as lições de Jesus estão sendo pouco observadas e muito menos aplicadas. Uma vez que, se nós tivéssemos já incorporado as lições de Jesus, que nas nossas vidas, o panorama mundial seria outro. É fato também que Jesus nunca se afastou de nós. Ele afirmou isso, dizendo que eu nunca vos deixarei órfãos. Ele diz isso. Então, o Espiritismo nos esclarece, facultando a cada um de nós um olhar que vai muito além das fronteiras do mundo físico, do homem material, mas que nos dá essa antevisão da vida espiritual e do espírito imortal permanente a que todos nós somos, nos permite, então, fazermos esta análise racional e lógica da vida, de que os acontecimentos de hoje da nossa vida estão diretamente relacionados com outros acontecimentos de vidas passadas, pelas escolhas que nós fizemos no passado e também com as escolhas que nós estamos fazendo na vida presente.
Veja, se por um lado cabe a pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Nos momentos difíceis que bate a nossa porta, também cabe a pergunta, Senhor, o que queres que eu faça diante daqueles momentos que nos fazem pular de alegria, em que está tudo bem, que está tudo em ordem, que está tudo em paz. Também cabe a pergunta, Senhor, o que queres que eu faça com estas flores? Veja bem, essa pergunta nos induz a outra, a fazermos para nós mesmos. Senhor, o que queres que eu faça que ainda não fiz ou que ainda não estou fazendo? Essa é a questão. O que queres que eu faça que talvez ainda não esteja fazendo? Veja que as lições do Evangelho é o ponto central, da missão do Mestre quando veio junto a nós. Toda a sua obra, toda a sua vinda está nesta fundação do reino em nossos corações, que está no bojo do seu Evangelho. O benfeitor Emmanuel, como sempre, vem ao nosso encontro nos esclarecer, trazendo uma leitura, fazendo um recorte de toda uma situação, obviamente que aqui a gente está fazendo de forma mais breve, mais sucinta. Emmanuel vem dizer que esta particularidade do Atos dos Apóstolos se reveste de grande beleza para aqueles que desejam a compreensão do serviço do Cristo. Então, Paulo naquela situação, o apóstolo, antes tem uma passagem ali, não vamos detalhar aqui, em que ele ainda não era o apóstolo, depois ele se intitula o apóstolo 13, o apóstolo dos gentios, não foi dos 12, mas ele se intitula depois, junto lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo dos gentios. Então ele diz assim, levanta-te de onde ele estava, diante daquela dificuldade, caído, levanta-te, entre e coopere. Esse é o convite, entre e coopere. Cooperar no quê? Que entendimento faltou ele naquele momento? Cooperar no quê? Na obra do Cristo. Entre e coopere. Abrace o Evangelho. Abraçar o Evangelho, colocar em prática na sua própria vida e transmitir, tanto pelas experiências como pela fala, e de pregar o Evangelho, entre e coopere com esta obra do Cristo, nesse serviço de amor. Que queres que eu faça? Amai ao outro como eu vos amo. Amai uns aos outros como eu vos amei. Entre e coopere nesta obra. É o convite sutil e delicado do Mestre. Ele não impõe nada, mas ele faz esse convite. Entre e coopere para que o bem maior aconteça dentro de ti próprio. Porque vai dizer Emmanuel justamente isso, O Evangelho, ele opera milagre no coração do homem e na alma de cada um de nós. Em qualquer situação em que te encontrares, aceita o convite do Mestre. Entre e coopere. Qual é a medida dessa cooperação? Qual é a medida desta caridade? Vê o que gostaria que fizesse contigo, vai e faz com o outro em determinada situação, nesta ou aquela situação. Entre e coopere. Já que a caridade, como nós sabemos, fora dela não há salvação, no sentido de fora da caridade não há iluminação, não há como nos iluminarmos e limparmos os nossos corações, iluminarmos os nossos pensamentos, a nossa mente, de promover em nós o crescimento moral e espiritual. Fora da caridade não há como encontrar, o caminho é este, Se tivesse outro, Jesus teria dito, olha, fora da caridade
Não há salvação. Este é o caminho, essa é a verdade e a vida. Então ele faz o convite. O que queres que eu faça? Ele pergunta. E o mestre responde, né? Entra e coopere na minha vinha. Ame, faça o bem. Este é o grande segredo para que cada um de nós possa encontrar este reino de luz dentro de si, através da obra do Cristo, do seu Evangelho, incorporando-o em nossas vidas no cotidiano, para que possamos definitivamente colocar o pé neste caminho, nessa verdade e nos promover a vida maior. Era essa a nossa reflexão. Um abraço a todos e que assim seja.